Olá, este é o 7º domingo de Páscoa. Nós temos esse momento de reflexão, nós faremos a leitura bíblica, em seguida escutaremos um hino e teremos também a mensagem e a oração. O texto para este domingo, o texto do Evangelho, é o Evangelho segundo João, capítulo 17, do versículo 11, a segunda metade do versículo 11, na verdade, até o versículo 19. Assim está escrito: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aqui a leitura do Evangelho, nós escutamos o hino e em seguida refletimos sobre este texto que nós lemos. Em glória Deus reina, mas quer nos salvar, pois éramos vis em constante pecar. Movidos de amor, o seu Filho nos deu, que pelos pecados do mundo morreu. Ó servos de Deus, vossas vozes erguei, com cantos alegres louvores rendei. O nome de Cristo em triunfo cantai, seu reino glorioso fiéis proclamai. Louvai o Senhor, o que reina nos céus, vós crentes reunidos, o povo de Deus. Os anjos exaltam a Cristo Jesus, Cordeiro divino do trono da luz. É dele o saber, o poder e o louvor, a tudo governa em bondade o Senhor. Uni vossas vozes, ó crentes, cantai, com hinos e salmos a Cristo exaltai. A hostilidade do mundo e a santidade imprescindível da Igreja. Esse é o assunto da nossa conversa. A hostilidade do mundo é um fato. A hostilidade, eu digo, esse ódio do mundo contra a Igreja. Nós podemos, às vezes, ter dificuldades de discernir o que é realmente esse ódio, como ele acontece. Às vezes nos confundimos e chamamos de perseguição o que nem é, ou não percebemos que há uma perseguição quando há. Mas é fato que o mundo odeia a Igreja. Esse é o assunto, em parte, da oração que Jesus faz aqui no capítulo 17 de João. Tanto é assim que, antes da oração, havia um diálogo acontecendo entre ele e os discípulos, e o assunto também é esse incômodo, esse mal-estar no mundo, né? E vamos ler, por exemplo, João 16:33, o último versículo antes de quando começa a oração. Diz o seguinte, né? No mundo, Jesus dizendo aos discípulos, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E aí o capítulo 17 começa, né? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, e aí vem a oração. A parte que nós lemos
para este domingo é já a parte mais do meio da oração. Mas é bem interessante a gente observar o que Jesus pede, né? Primeiro, ele pede na sua oração não só que os seus discípulos continuem vivos, sobrevivam, né, e continuem existindo, mas que eles sejam um como ele mesmo, Jesus Cristo, o Filho e o Pai são um. Que bonito isso, mas aí vem o problema, né? Ser um e há um desafio pela frente. E o problema nós vamos ler aqui em João 17:14. Vale a pena ler com atenção. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha bem, o interessante aqui é perceber assim que Jesus não ser deste mundo é algo que nós já sabemos bem. O próprio Evangelho segundo João começa com ele dizendo assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Obviamente, Jesus Cristo, ele é eterno, obviamente, ele não é deste mundo, nós sabemos bem pelo próprio Evangelho. Mas e os discípulos? E Mateus, João, esses discípulos, como nós poderemos dizer que eles não são deste mundo? Eles nasceram como todos nós e não existiam anteriormente. Convém ler, então, convém prestar atenção nesse mesmo versículo que nós lemos aqui, o 17:14, e valorizar a ordem do que está escrito aqui. Porque diz lá, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra. E aí vem dizer que o mundo os odiou porque eles não são deste mundo. Na verdade, eles não são deste mundo porque são regenerados pela palavra, né? A palavra de Cristo faz com que eles sejam novas pessoas, pessoas geradas de novo. E por isso geradas de novo como de fora deste mundo, como se agora estivessem neste mundo, não sendo mais pessoas simplesmente deste mundo. É diferente do que acontece com pessoas que não criam em Jesus. Por exemplo, lá em João 7:7, né? João 7, versículo 7, Jesus conversa com os seus irmãos que não criam nele, que não confiavam nele, e diz assim: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Isso falando para os irmãos incrédulos dele. Aqui tem duas coisas que me parecem aproveitáveis para a nossa reflexão. Primeiro, esse fato que eu já comentei, de que o mundo não odeia aqueles que não são de Cristo, né? O mundo odeia dessa forma esses que confiam em Cristo. Mas tem algo mais, porque esse texto revela para a gente o pano de fundo dessa hostilidade do mundo contra o povo de Jesus, né? E o pano de fundo é esse, é Jesus revelar, né, que as obras do mundo são más. Essa presença de Jesus no mundo mostra que há um erro no mundo e o mundo se incomoda. Da mesma forma, a presença do povo, dos seguidores de Jesus, esses que são gerados de novo a partir da palavra de Cristo. Isso é tão interessante porque a gente pode pensar então que, de certa forma, o mundo é como um organismo moribundo, um organismo que vai padecendo para morrer, e os seres humanos cristãos que seguem a Cristo, gerados de novo, eles são como um corpo estranho nesse organismo, que incomoda esse organismo, incomoda esse organismo que quer permanecer inerte para o bem. E então o ódio do mundo contra o povo de Jesus é como uma ação de anticorpos, querendo extirpar este corpo estranho que são os regenerados, porque eles incomodam, porque eles não garantem o direito de um mundo continuar sendo perverso sem que ninguém lhe diga, né, que isso está errado, que isso é um problema. Isso eu reflito a partir do que nós estamos lendo, pensando nos discípulos, mas agora eu queria olhar para o nosso tempo, né, e olhar e pensar assim, no nosso tempo a igreja é odiada, no nosso tempo o mundo continua odiando a igreja. Essa experiência esteve, me parece, um pouco obscurecida durante muito tempo, porque durante muito tempo no Ocidente
parecia que a civilização era a cristandade, a igreja era o Ocidente e ela controlava tudo. E parecia então que não havia espaço para um mundo que odiasse a igreja. A igreja tinha vencido, supostamente, o mundo nesse território inteiro. Mas, na verdade, se olhássemos mais de perto, veríamos que não era bem assim. A igreja não tinha o tamanho que parecia ter. A instituição eclesiástica, sim. A instituição, sim. Mas a igreja de Cristo, não. Havia muito de mundo dentro do que nós chamávamos de igreja. Então, havia um ódio do mundo vindo de dentro da própria igreja, como pode acontecer hoje ainda. E esse ódio não direcionado necessariamente à instituição, mas a esse povo de Jesus, aos que ouvem a voz de Cristo realmente. Mas e hoje, quando isso não acontece mais, o que a gente pode dizer, né? Esse ódio talvez seja mais nítido, mas nós podemos reagir de que formas? Uma forma que a igreja pode usar para reagir a esse ódio é simular uma indiferenciação, fazer parecer de que ela não é tão diferente assim do mundo, ou que ela não tem diferença com o mundo, para que não seja odiada, para que não seja vista com esses olhos agressivos que o mundo tem para com a igreja. E ela pode fazer isso quando o mundo está dividido, inclusive, e polarizado, optando por um dos lados, e simulando que ela está totalmente de acordo e fingindo que este lado do mundo é como se fosse o reino de Deus e que o outro lado somente é o lado pecaminoso, é o lado em que há erro. Isso a igreja pode fazer se ela mutilar a sua própria mensagem, se ela não disser tudo que Cristo ensinou a ela. Por exemplo, se ela não disser que há pecado e que o pecado é coisa séria, que precisa de arrependimento e perdão. Se ela não disser que há um problema com o acúmulo desenfreado de riquezas. Se ela não disser que é para nós amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos. Se ela se silenciar sobre essas coisas, ela pode ser benquista por um lado ou por outro, num momento ou em outro. Mas se ela disser tudo isso, todos os lados, e o mundo como um todo vai odiá-la, porque vai haver algo que incomoda demais. Isso é importante a gente lembrar. Então, se não é uma solução viável simular a indiferenciação, nós poderíamos pensar em odiar o mundo de volta, né, e agir com revolta contra o mundo que nos odeia, ou, por exemplo, nos isolarmos e nos fecharmos em mosteiros ou em comunidades, como fizeram os Amish nos Estados Unidos. Mas convém ler o que Jesus pediu que acontecesse, né? Lá em João 17,15, nós lemos assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Se fosse para nós nos ausentarmos do mundo estando neste planeta, Jesus não teria pedido isso. Não é para sairmos do mundo, ele teria pedido para já Deus nos retirar do mundo de uma vez. E aí eu quero ler também o João 17,17, com atenção, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui nós aprendemos que a santificação da igreja não tem a ver com esse distanciamento com relação ao mundo. Não é ficar o mais longe possível do mundo, mas é ficar sem distância nenhuma da palavra de Deus. Porque a palavra e Cristo é que nos santifica e nos torna aptos, inclusive, a estarmos neste mundo. Porque aí João 17,18 vai dizer: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Este mundo morto, este mundo podre, para este mundo Jesus foi enviado. E para este mundo ele nos envia, porque ele ama este mundo. Isso é aparentemente muito contraditório. Mas Jesus vem ao mundo, ilumina pessoas, e essas pessoas, iluminadas por Cristo, se tornam sabotadoras da escuridão. As trevas não recebem essas pessoas bem, as trevas não as podem compreender, mas essas pessoas estão e continuam por aqui. Nós podemos pensar assim que não estamos no mundo, então, para odiá-lo ou para dar as costas a ele. O mundo é mau, o mundo odeia Cristo, é bem verdade isso, sim,
Mas Cristo foi enviado ao mundo por amor, para revelar o erro do mundo, para revelar a condenação que há sobre o mundo, mas para operar também a reconciliação na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a verdade bendita do Evangelho. O mundo é condenado, mas também é amado em Cristo. Nós também vemos problemas seríssimos no mundo, mas olhamos com amor por causa de Cristo e queremos a salvação da maior quantidade possível de pessoas. Em Cristo, então, por Cristo e com Cristo, nós somos enviados para amar este mundo louco para a sua salvação. E como que nós amamos o mundo, então? Nós amamos o mundo sendo aquilo a que fomos chamados para ser. Palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Nossa palavra para isso. Amém. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos. Nós agradecemos por teu amor e por nos teres gerado de novo, para que contigo andássemos. Neste mundo, é verdade, temos aflições e nos afligimos, inclusive, por vermos como o ser humano permanece preso à morte, indiferente ao autor da vida. Faze com que tua luz brilhe a partir de nós neste mundo de trevas. Consola os enlutados, socorre os enfermos, dá a todos nós sabedoria e paciência nestes tempos difíceis. Abençoa nossas autoridades com sabedoria e temor. Fortalece tua igreja com santidade e com o verdadeiro amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso bom pastor. Amém.